Os contratos futuros do petróleo registraram uma forte alta nesta terça-feira, impulsionados pelas tensões geopolíticas no Oriente Médio. Após novas ameaças a navios comerciais no Mar Vermelho, os preços futuros do tipo Brent registraram alta de 2,53%, com níveis acima de $80 o barril. Outro fator de sustentação para os preços dessa commodity vem da crescente aposta dos investidores em um corte de juros pelo Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, já no primeiro trimestre de 2024. E como acabamos de ver, com quase 3 meses de conflito entre Israel e Hamas, o mundo já sente os impactos econômicos de mais uma guerra. Os ataques levam o desvio das embarcações e aumentam os custos e também a probabilidade de um incidente interromper o fluxo de petróleo. E sobre esse assunto, eu converso agora com o especialista comercial, o Luciano Bravo. Boa tarde, Luciano. Muito obrigada aqui pela sua participação no Mercado e Companhia. Muito obrigado, Priscila. É um prazer estar aqui com vocês. Luciano, eu gostaria que você explicasse para a nossa audiência a importância dessa região para o comércio global, para a produção de petróleo. E, se possível, também queria que você falasse por que esses ataques mexem tanto com os preços da commodity. A gente sabe que ali é um trecho que passa 10% de todo o comércio mundial. Mas em relação ao petróleo, quanto significativo é e o que está impactando mais, nas suas palavras? Bom, a importância ali daquele ponto de travessia, que na verdade tudo isso leva a passagem pelo canal de Suez, o Mar Vermelho, ali onde eles atravessam, onde foram feitos os ataques, eles estão navegando utilizando o canal de Suez. O canal de Suez foi construído como uma rota rápida de ligação entre a Europa e a Ásia. Então, você tem uma ideia do impacto de qualquer problema em níveis de segurança no transporte de commodities, petróleo ou qualquer tipo de produto nessa região. Na verdade, o que acontece ali é justamente que a falta de segurança, inclusive até a Marinha Americana está cuidando disso pessoalmente, e as investidas do IEM via o Volt, que é um braço armado deles, que obviamente é apoiado pelo Irã, fez com que os navios, as principais companhias também, a British Petroleum, a Maersk, a Hapag-Lloyd e a CMA-CGM fizessem o cancelamento de navegação naquela passagem estratégica que encurta não só o caminho de exportação de produtos, mas também de matérias-primas. Então, todo esse problema gerado ali naquela região de conflito, ele tem como principal impacto o aumento do custo logístico e a maior demora para se chegar nos destinos. Então, esse é um impacto imediato sobre o conflito ali daquelas investidas de tomadas de navios mercantes no Mar Vermelho. Porque é um trecho que economiza cerca de 9 mil quilômetros, se você não pega. Então, com certeza, muitos custos, não só para o transporte de petróleo, mas todas as outras coisas que passam por ali. Agora, é possível, você acha que as preocupações com o Mar Vermelho, elas possam aí afetar o abastecimento mundial de petróleo? Você acha que a gente chega nesse ponto? E quais que seriam as alternativas para que esse cenário não aconteça? Ou é muito pessimista a gente pensar nisso agora? Eu acredito, Priscila, que são 3 preocupações. Bom, primeiro, a alternativa seria, pelo extremo sul da África, o Cabo da Boa Esperança. Só que ele aumenta em 6 dias de viagem. Você tem uma ideia, 6 dias a mais o navio levaria para fazer um curso, evitando a região que está sob ataque de piratas, Vamos dizer assim, são piratas, E a escalada do problema ali, com certeza vai afetar o aumento do custo do petróleo e de todas as commodities, porque ele vai alongar o tempo de viagem, aumentar os custos com combustível, tripulação e também, obviamente, atrasos na entrega. Então, o impacto imediato é um aumento do custo geral. Segundo, um maior tempo de viagem para desviar pelo Cabo da Boa Esperança, por exemplo, 6 dias a mais. E eu entendo que todo esse problema ele pode ser evitado com o aumento de uma vigilância internacional no local ali do conflito, porque eles estão atacando navios que têm ou israelenses ou navios que têm algum tipo de comércio com Israel.
O que pode agravar é que eles podem acabar atacando um navio que não tem comércio com Israel e, obviamente, a guerra sairia do controle, né? Ou seja, do controle que eu digo é de apenas um grupo extremista em um país, que é entre o Hamas e Israel, e poderia ter uma escalada para países da Europa que poderão ser afetados por esses ataques piratas. Então, eu vejo que a vigilância na região, como já está fazendo o governo americano, o governo britânico, é a única saída para evitar um acidente que leve a uma escalada da guerra e um aumento expressivo no preço de tudo que passa por ali, desde combustível, commodities, matéria-prima, tudo passa por aquela região. A escalada da guerra é uma preocupação constante, né? Que a gente fica aqui sempre também nos noticiários. Agora, como o conflito, né? A gente está vendo isso, né? Infelizmente, o conflito entre o Israel e o grupo terrorista Hamas não tem previsão de término, né? A gente está prestes a fazer 3 meses. E tem a guerra da Rússia e da Ucrânia, a gente comentou isso também em outras ocasiões, que está prestes a completar 2 anos em fevereiro. Quais os impactos econômicos a longo prazo no mundo enfrentando 2 guerras ao mesmo tempo? Bom, Priscila, a guerra da Ucrânia já colocou um preço muito pesado à Europa, né? O custo de energia na Europa subiu em torno de 5 vezes. Então, isso foi justamente devido à guerra da Ucrânia, que dificultou não só o envio, né, de alimentos, mas também, principalmente, de combustível, o que encareceu os custos diretos de energia em toda a Europa, e que pressionou a inflação e que, por conseguinte, pressionou uma alta taxa de juros, que hoje a Europa vive com isso também. O fato de termos 2 guerras simultâneas e as duas estarem em lugares de grande produção de petróleo, fertilizantes e produtos básicos para a produção de um país, a escalada disso pode levar justamente a um encarecimento muito acima de tudo aquilo que consumimos hoje. Eu vou dar um simples exemplo do petróleo. Vários organismos internacionais concluem que a escalada da guerra entre Israel e Hamas possa levar o barril de petróleo a $150. Então, hoje, você acabou de comentar um pouco aí na sua matéria, que houve um aumento do preço do petróleo, mas ele ainda está longe de $150. Porém, muitos bancos e fundos internacionais precificam que isso pode ocorrer. E isso é um impacto direto das 2 guerras. Obviamente, a parte mais importante é a perda de vidas, toda a destruição causada nos locais onde as guerras ocorrem, porém, a destruição financeira no entorno da guerra também será muito alta pelo encarecimento do petróleo, encarecimento de commodities e de produtos que compõem a produção de alimento mundial. Por exemplo, o Brasil ele é muito necessitado de fertilizantes. Nós importamos em torno de 85% de fertilizantes que faz os nossos recordes de produção. Imagina se isso começa uma escalada de aumento significativo, o que aconteceria com a produção de alimentos no Brasil e, consequentemente, todos os países que vivem da produção de alimentos no Brasil. Certo. Esse é o impacto de termos 2 guerras a longo prazo. Tá certo. E a chance de até dobrar o preço do barril do petróleo, aí, como você está estimando, muito grave. Então, vamos esperar que em 2024 a gente tenha o término dessas guerras. Acho que não tem desejo melhor para a gente fazer, já perdemos demais. Obrigada, viu, pela sua participação e uma excelente virada de ano para você. Muito obrigado, Priscila, para todos vocês e que tenhamos de presente na virada do ano, em 2024, o encerramento dessas guerras, porque é o melhor para todo o planeta e para toda a civilização. Não tem outra coisa para pedir. Obrigada, viu?